E a mensagem que Deus mandou lhe dizer é: não tenhas medo, porque o que alguém prepara de noite, eu desfaço pela manhã. Eu vim aqui lhe dizer que maior não é quem faz, maior é quem desfaz os planos de Satanás. E só para entregar a minha oportunidade, eu quero lhe dizer que hoje Deus está se antecipando a uma situação, porque Ele precisa chegar com um livramento na vida de alguém que está aqui hoje à noite. É a primeira vez que eu estou pedindo isso e você, por favor, faça. Olhe para o crente mais bonito perto de você e diga: não morre ninguém da tua casa. O Deus de livramento entra em cena hoje. Quem pode dizer amém? Não, amém. Essas palavras são de um falso profeta aqui de João Pessoa. Já tinha crente quase pulando da cadeira aqui. Essas palavras são de um falso profeta chamado Aaron Cruz, de uma igreja da cidade de Bahia. Eu amo tanto vocês que perdi meu tempo escrevendo tudo isso para alertar especificamente essa igreja hoje à noite sobre os falsos profetas de João Pessoa. Como que esse indivíduo, por exemplo, ele pode começar uma mensagem dizendo que Deus mandou ele dizer isso e aquilo? Como tantos outros aqui nessa cidade têm a cara de pau de vir ao Instagram, de vir a uma rede social, falando que Deus lhes mandou dizer isso ou aquilo, sem Deus ter mandado dizer nada. Quantos milhares de pessoas esses falsos profetas não estão arrebanhando? Jovens, senhoras, senhores, casados e solteiros. Com esse tipo de mensagem que não tem fundamentação bíblica nenhuma. É indignante, irmãos. É indignante ver pastores, líderes se rendendo a esse mar de mentira, a esse mar de falsidade. E talvez você diga assim: pastor, você não acha um pouco antiético falar nomes? Então, eu e a Bíblia a gente acha antiético, porque a Bíblia sempre retratou os nomes dos falsos profetas. Absalão que o diga. Balaão, perdão. Absalão também era mentiroso. Balaão que o diga. E tantos outros falsos profetas que as Escrituras faz questão de denunciar, porque eles estão enganando o povo de Deus. Enganando pessoas acima, para cima e para baixo, à torta e à direita. E não há quem os denuncie. Eu confesso que eu tenho 2 pontos de indignação a colocar hoje à noite. Primeiro é a existência desse povo se passando por igreja de Cristo, por pastores do rebanho de Cristo. E segundo, é o silêncio retumbante, sepulcral dos pastores reformados em não dar nomes aos bois e denunciar esses indivíduos que estão pregando mentiras em nome de Deus para a igreja de Deus. Eu sei que tem muita gente que gosta disso, e nós vamos ver isso já já aqui nas Escrituras. Mas alguém precisa se levantar e dizer alguma coisa. Porque esse tipo de mensagem que eu falei para vocês aqui, ela é muito doce aos ouvidos. Ela é muito doce à carne.
Ela é muito palatável. Ela agrada. Ela satisfaz o coração do homem caído, mas ela não confronta o homem caído. Então, ao fim de uma mensagem dessa, o que custa pedir um Pix? Você pode pedir um Pix e vai ter uma centena de gente tola fazendo Pix para você. Meus irmãos, hoje à noite, a mensagem é de pura advertência. E eu quero que os irmãos estejam advertidos dos falsos profetas de João Pessoa. Como identificar os falsos profetas de João Pessoa? Pode escrever isso aí como tema. Então nós vamos ler alguns textos das Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção para Deuteronômio, capítulo de número 13, para começar. Nós vamos começar por aqui. Deuteronômio 13, verso de número 1 em diante, diz: Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se aconteceu o sinal ou prodígio do que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Não é interessante observar que falsos profetas dizem certas coisas acontecem? Por que acontecem? Por que elas existem? Aqui está o que Deus fazia com o seu povo na antiguidade e faz também hoje. O Senhor está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-nos e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim eliminarão o mal no meio de vocês. Olha como é que Moisés, ainda no início do caminhar do povo de Deus, ele adverte aquele povo contra os falsos profetas. E como esse povo deve lidar com os falsos profetas. É algo que deve ser levado a sério. Eles não brincavam, não. Você vê que a sentença aqui para falso profeta não era simplesmente ser excluído da igreja. A sentença aqui era morte. Talvez você diga, mas pastor, hoje não tem mais sentença, nós estamos na graça, não estamos na lei. Então por que não faz mais sentido essa sentença hoje? Porque vocês têm que entender que no Antigo Testamento o Estado era a igreja. A igreja era o Estado, era uma coisa só. Certo? Israel, de um modo geral, era a igreja. Então as leis civis, as leis cerimoniais, as leis penais, todas se referiam ao Estado e à igreja. No Novo Testamento, Estado e igreja são, de certo modo, separados. E nós trazemos para o Novo Testamento a lei moral. Impera, então, a lei moral. A gente já não trabalha mais em lidando com os falsos profetas por meio da morte. Apesar de que na reforma ainda teve uns que ainda foram ainda para a fogueira, né? Mas a gente tem o princípio de que isso deve ser levado a sério e deve ser denunciado. A gente não deve se calar. Mas acima de tudo isso, o que é que a gente precisa ter cuidado? É em trabalhar o nosso discernimento espiritual. O nosso discernimento para a gente saber
quando alguém está falando de acordo com a palavra de Deus e quando alguém não está falando de acordo com a palavra de Deus. Eu já estou não cansado, porque ainda falta muito tempo para eu me cansar, mas eu já estou há bastante tempo falando disso. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é doce é mel. Nem tudo que se fala de Deus é de Deus. Nem todos que se levantam com um dedo em riste falando em nome de Deus está falando de fato em nome de Deus. Essa igreja, a Igreja Batista Memorial, precisa criar discernimento espiritual para não estar em pé de rádio, para não estar em Instagram, para não estar em WhatsApp recebendo qualquer mensagem dizendo que é de Deus. Vocês precisam, irmãos, amadurecer nesse quesito, porque senão vocês vão ser enredados, enganados e vão cair no laço do passarinheiro. Então veja a preocupação de Moisés há milhares e milhares de anos atrás, a fim de que o povo não caísse nas pegadinhas de Satanás por meio dos falsos profetas. Essa preocupação veio até Cristo, continuou com Cristo, Cristo trouxe essa preocupação à baila, depois o apóstolo Paulo também, e já no fim, quase no fim de sua vida, o apóstolo João também vai falar a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia tem uma advertência só de Gênesis e Apocalipse contra os falsos profetas, falsos mestres, falsos profetas. E essa é uma preocupação profunda que eu tenho, irmãos, profunda. Então, a gente viu aqui a advertência de Moisés, não foi? Vamos ver agora a advertência de Cristo. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, por favor. Então, imaginem só homens do quilate, de Augusto Nicodemos, de Renato Vargas, de Jonas Madureira, de Franklin Ferreira, Helder Cardim, Marcos Granconato. Marcos Granconato já é mais aproximado do que eu vou falar aqui. Imagine só esses homens dando nomes aos bois na internet. Eles dizendo quem são os falsos profetas do Brasil, que se levantam domingo após domingo para enganar o povo, para trazer uma mensagem mentirosa para o povo. Se levantasse para denunciar sistemas religiosos que nós temos hoje, que imperam, que se dizem ser de Deus, mas a gente sabe que lá na essência, na espinha dorsal, se sustenta em heresia. Se sustenta em engano, em falsidade teológica, em mentira teológica. Imagine só a voz desses homens. Onde ia chegar? Por isso que eu disse a vocês no início, há esse silêncio retumbante que eu acredito que esses irmãos se fazem culpados. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Qual era o fruto lá do Antigo Testamento? O fruto era simples. Ele fazia o milagre, ele fazia o prodígio. Aí qual era o fruto? O fruto final. Vamos servir a outros deuses? Os frutos são teologia errada, ensino errado, ensino enganoso, mensagem enganosa, mensagem mentirosa. Aí Jesus está dizendo a mesma coisa na época dele. Cuidado com os falsos profetas, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Jesus está dizendo aqui, olha, mais cedo ou mais tarde ele vai dar a erva daninha, que realmente ele é por dentro. Mais cedo ou mais tarde ele vai revelar quem ele é. E aí depois que você estiver enlaçado na mensagem dele, é tarde demais. Segue. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus.
A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, é questão de tempo para o falso profeta ele começar a levar o povo a ensinos contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus. Isso sempre aconteceu na história da igreja, meus irmãos. Sempre aconteceu. E Jesus aqui está advertindo a mesma coisa que Moisés. Cuidado com os falsos profetas. Eles não vão vir falando 100% de mentira. Eles vão falar verdades, mas por dentro dessas verdades estão as mentiras. Se é que vocês me compreendem. É um pouquinho de mentira aqui nesse texto, outro pouquinho de mentira acolá, e outro pouquinho de mentira ali mais à frente, e assim sucessivamente. A gente tem que ter cuidado. Então vamos, o apóstolo Paulo, aqui a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta. Aliás, vamos para 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, depois a gente vai para o 2 Timóteo. São textos paralelos, nós já lemos várias vezes aqui, mas não custa nada a gente ler mais uma vez. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha o nível a que Paulo traz a essência da mensagem do falso profeta. É ensino de demônio. O que essa turma está ensinando aqui nessa cidade e nas outras cidades, país afora, são ensinos de demônios. Mas elas vêm em nome de Deus. 90% é coisa que você diz assim, realmente faz sentido. Mas o diabo não está preocupado com os 90%. Ele está preocupado em pegar você nos 10% de engano. Porque se ele pega em você 10% de engano aqui, mais 10% de engano ali, mais 10% de engano acolá, daqui a um momento sua cabeça vai estar toda bagunçada teologicamente. E aí você não vai ter mais fibra, firmeza, força teológica para denunciar o que está errado. Para denunciar o mal, para denunciar o falso ensino. Então note, e ele diz no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Ou seja, nem dói mais na cabeça desses falsos profetas falar mentira, nem dói mais. Eu contei para vocês aqui uma vez que eu estava conversando com um certo indivíduo e eu disse para ele, aliás, eu perguntei, quanto é que vocês cobram para pregar? Aí ele disse, olha, hoje nós somos obrigados a cobrar para pregar. Eu disse, por quê? Porque o pregador que não cobra é porque o pregador não é bom. Para ser bom, para você dizer que é bom, então você tem que ter um preço. Aí eu, não, tudo bem, tá certo. Comumente assim, o preço por baixo. Não, por baixo, para início, é R$500. Eu disse, 500 pila. Tá certo. E me diga uma coisa, e se você for pregar num canto assim, e chega lá, e não cantarem, não lhe derem oportunidade para pregar, e só lhe entregar o microfone, faltando 10 minutos para o culto acabar. Ele disse, é que eu acho bom. Eu ganho R$500 em 10 minutos. Vocês pensam que é brincadeira, irmãos? Isso é risível, né? É risível. Mas é a realidade. Infelizmente, é a realidade de 80% a 90% das igrejas evangélicas do Brasil.
Isso está encruado dentro do mundo pentecostal e arminiano. E é lamentável. Muito lamentável. Então, alguns apostatarão da fé por obedecerem o quê? A espíritos enganadores. Como Jesus diz, esses espíritos enganadores virão em peles de ovelhas, são lobos, mas vêm em peles de ovelha, então já tem uma dificuldade para você identificar o espírito enganador que vai trazer o ensino de demônio. Aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai advertir ao seu pupilo Timóteo, no capítulo 4, chamando Timóteo, na segunda carta, agora a fidelidade de Timóteo. Timóteo, eles podem ser falsos, é como se Paulo estivesse dizendo isso. Eles podem ser falsos, mas você não. Você tem que ser fiel. Permaneça firme. Mas Paulo, a minha igreja nunca vai crescer. Não interessa. A igreja vai ser tão pouquinha gente. Não importa. Permaneça firme. Seja fiel. E deixe o resto com Deus. Vamos lá, então Paulo diz assim, ó. Versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, Paulo chama logo a responsabilidade por juízo, e pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra. Não pregue o que você acha que Deus está dizendo, como eu falei aqui no início, né? Deus mandou eu lhe dizer. Deus mandou dizer o quê? Deus não mandou nada. Eu que estou inventando isso. Vamos lá. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Timóteo, se eles não querem ouvir a verdade, é problema deles. Você não pode terminar a sua vida pregando fábulas para poder agradar aos que não querem ouvir a verdade. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque há uma responsabilidade para mim, que sou o pregador dessa igreja, e para os demais pregadores que aqui estão, quanto para vocês que ouvem os pregadores. Que para nós a responsabilidade é pregar a palavra fielmente, e para vocês é não aceitarem nada menos que a verdade seja pregada desse púlpito, nada menos que as escrituras de um modo fiel, puro. Se vocês aceitarem, vocês se corromperam. Se vocês aceitarem, é porque vocês se perderam. Estão dando ouvidos a ensino de demônios, a espíritos enganadores. Perderam discernimento. Então, Paulo já deixou bem claro, eles vão se recusar, Timóteo, vão se recusar a dar ouvidos, vão se entregar às fábulas, eles vão preferir ouvir fábulas. Por isso que esses pastores, esses falsos profetas aqui da cidade de João Pessoa, eles são tão populares. Aliás, a gente sempre deve lembrar disso. O falso profeta sempre foi mais popular do que o verdadeiro profeta. E nós sempre tivemos um número maior de falsos profetas do que de verdadeiros profetas. Na presença de Acabe, lembre, de Acabe e Josafá. Todo mundo profetizando o quê? Vai à batalha, a vitória é tua. Deus já te entregou os teus inimigos em tuas mãos. Vai à batalha. E Josafá observando aquilo, tem alguma coisa errada. Não tem ninguém do contra. Não tem ninguém que levante o dedo e diga eu discordo. Está o tempo todo mundo dizendo vai. Não tem mais ninguém não, Acabe, para a gente ouvir aqui. Aí Acabe olha para Josafá, tem, né? Mas ele só profetiza contra mim. Claro, ele era profeta verdadeiro. Manda chamá-lo. Então mandaram chamar o nobre irmão. Quem lembra o nome dele aí? Micaías. Que bom, que eu nem lembrava. Vocês me lembraram. Tô brincando. Manda chamar Micaías.
Então lá se vem o servo de Deus. Já foi advertido no caminho, né? Ó, tá todo mundo dizendo que o rei vai ganhar. Então você também diga que o rei vai ganhar, não diga que ele vai perder, não. Até que Micaías chega. Quando Micaías chega e ele começa a profetizar, e Deus falou alguma coisa, Micaías? Sim, que você vá à vitória e vai ganhar. Ah, Acabe, não, tem alguma coisa errada. O próprio Acabe não aceita. O próprio Acabe não permite que ele siga como papagaio dos demais falsos profetas que estão ali. Eu disse, não, ele nunca profetizou nada a meu respeito, está dizendo agora que vai dar certo? Não, tem alguma coisa errada. Bora, seja sincero. Você vai morrer, você não vai voltar dessa batalha. Então Acabe olha para Josafá e diz, eu não falei? Ele nunca profetiza nada bom a meu respeito? E de fato, isso aconteceu. Ele foi para a batalha. E quando o arqueiro entesou o arco e atirou a flecha, o texto diz que a esmo a flecha foi achar espaço para penetrar a carne de Acabe entre as juntas da armadura. E Acabe morreu na batalha. Multidão de profetas dizendo o quê? Vai que a vitória é tua. Só um disse a verdade. Acabe só precisava ouvir aquele. Só aquele. Não precisava ouvir aquela multidão de profetas. Só aquele. Então, meus irmãos, nós temos que ser cuidadosos, profundamente cuidadosos em tudo que se diz ser a voz de Deus mundo afora. Porque nem sempre é Deus que está falando. Aliás, na boca desses falsos profetas, nem sempre não. Nunca Deus está falando. A menos que eles preguem fielmente as Escrituras. Mas, pastor, Deus pode usar um falso profeta? Pode. Deus não usou Balaão para abençoar Israel? Deus usou Balaão. A intenção do coração dele era outra, mas Deus usou. Alguém me fez essa pergunta. Por que Deus não destrói logo, né? Deus é muito sábio, irmãos. Deus é muito sábio. Primeiro, creio eu, porque o dia da destruição já está certo. Então, lembrem que Deus não tem a impaciência que nós temos. Deus não é afobado feito nós somos. Deus não sofre de ansiedade. Deus sabe como tratar com todas as circunstâncias. E por outro lado, digo eu que Deus não destrói essas pessoas porque Deus as usa para seus propósitos, quer seja para condenar os ímpios que estão indo em busca de bens materiais, enfim, de satisfações carnais e confortos mundanos debaixo do pastorado desses homens, como também Deus usa esses indivíduos para trazer seus eleitos. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente que hoje conhece a fé reformada, que congrega numa igreja séria, que é pastoreado por um pastor sério, já foi membro ou nasceu na fé por meio da pregação de um falso obreiro desse. E aí, com o tempo, essa pessoa foi amadurecendo e amadurecendo, e o evangelho foi tomando lugar cada vez mais em seu coração, até o ponto que ela disse, não, eu não posso mais ficar aqui. Quantos de nós não viemos de igrejas assim? Eu vim de uma igreja assim. Quantos de nós não viemos de igrejas cujo evangelho é pregado de um modo todo diluído, todo esfarrapado? Até que o Senhor, em sua bondade, abriu meus olhos, me fez enxergar mais além um pouquinho, e conhecendo irmãos que pregavam o evangelho de um modo sério, me trouxe a fé reformada. Uma fé sadia, uma fé bíblica, né? Quando a gente fala de fé reformada, a gente está falando de fé bíblica, que é a fé das Escrituras, do sola Escritura, da palavra de Deus. E para encerrar, para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir na primeira carta de João, capítulo 4. Entendam, meus irmãos, eu não estou falando do caráter civil de A ou de B, certo?
Não é porque a pessoa é um falso profeta teológico, isso não quer dizer que ela não pague as contas dela em dia, não quer dizer que ela não cumpra seus compromissos, etc. Tal. Mas quando se parte para ensinar a palavra de Deus, aí é que tais pessoas precisam ser denunciadas. Conheço pastores que não falam nomes porque têm medo de processo, têm medo de chegar na frente do juiz e afirmar o que disse no púlpito. Então, se a gente viver com esse medo, a gente está prejudicado e prejudicando os irmãos. Quantos de vocês aqui não iam dar crédito se ouvisse essa palavra aqui? Longe dessa igreja. Longe dessa noite. Porque onde é que o falso profeta trabalha? O falso profeta trabalha na sua necessidade. Você está doente? Ele vai falar que Deus está revelando alguém que vai ser curado. Isso vai cair aonde? Na esperança do seu coração. Seu coração cheio de esperança de ser curado. Sou eu, Senhor, só pode ser eu que estou doente. Você está desempregado? O falso profeta diz: eis que Deus me revela esta noite que Ele está abrindo portas aonde não há portas. Aí, a pessoa está desempregada, lisa, não tem um pau para dar num gato. Né? Não que é para bater em gato não, viu, irmãos? É só o ditado comum. Aí a pessoa, sou eu. Deus falou comigo hoje à noite. Para onde é que a pessoa vai no outro culto, no domingo? Atrás de novo do falso profeta. E assim sucessivamente, problemas de casamento, problema de filho, filho viciado, marido alcoólatra, e esposa ranzinza, aí por aí se vai de um monte de mil e uma coisa. Porque o falso profeta vai trabalhar em cima da sua necessidade. Agora, das suas necessidades físicas, materiais, das suas necessidades relativas a este mundo. Ele nunca vai trabalhar de um modo direto em relação às suas necessidades espirituais. Por exemplo, ele nunca vai pregar arrependimento de pecado. Por quê? Porque o público que se arrepende de seus pecados não é o público que anda atrás desses falsos profetas. Vocês entendem? Entendem como é fácil a gente ser enganado? Então, João diz assim: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Mundo afora. Nessa época aqui, João estava combatendo o gnosticismo, que era um ensino errado que dizia que Jesus não veio em carne. Jesus era só um holograma, uma espécie de holograma, uma aparência. Jesus ele parecia humano, ele tinha todo um formatozinho e tal, mas ele não veio em carne, ele não era carne real, como a nossa aqui não. Ele era só um faz de conta. E os apóstolos, principalmente João, que foi ele que bateu mais de frente, já no fim do primeiro século, está exatamente dizendo isso aqui. Ó. Nisto vocês reconhecem, versículo 2, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Perceba, esse era o modo do qual os falsos profetas do tempo de João se manifestaram. Então, o que era agradável ouvir naquela época? Que Jesus não veio em carne, que Jesus era um holograma, que Jesus era esse tipo de faz de conta. Era a mensagem do falso profeta da época. Os falsos profetas de hoje, não, eles vão chegar e vão dizer para nós que não, Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. Vão dizer mais, ó, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Só que quando você começa a peneirar a teologia dele, aí você começa a ver tanto de heresiazinho que vai ficando, que vai aparecendo.
pelo caminho. Principalmente quando ele abre a boca dizendo que Deus mandou ele dizer que isso, aquilo e aquilo outro. Que Deus tem um contato direto de revelação com ele. Que Deus fala diretamente ao ouvido dele. Ele tem sempre uma mensagem a entregar às pessoas. Aí revela CPF, revela RG, aí a pessoa diz, pronto, é o profeta de Deus. Mas meu filho, a mãe Jurema também ali, que tem o negocinho no poste, né? Traz seu amor em 3 dias. A mãe Jurema também faz. E você está atrás desse tipo de gente, dizendo que é de Deus. E aí a gente deve lembrar daquilo que Moisés falou lá em Deuteronômio, né? Se ele é falso profeta, como é que tem milagres e sinais? Aí o próprio Moisés disse, né? É Deus provando vocês. Houve o milagre e houve o sinal. Paulo vai falar que esses são espíritos que operam esses sinais. Espíritos malignos que operam esses sinais. Ele vai falar isso em Tessalonicenses. Para manter alguns debaixo da operação da mentira, da operação do engano. Então mantém esse povo aí debaixo desse ensino errado e dessas operações e sinais errados. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Tenham cuidado com o que vocês assistem na internet. Se você não tem discernimento, acabe seu Facebook, acabe seu Instagram, jogue fora, mas não assista mais. Você vai se prejudicar. Pastor, eu não tenho muita ideia. Então desligue esse negócio aí, você não sabe. Venha estudar, venha conhecer. Por que a gente insiste tanto nessa igreja? Estude as escrituras, estude a palavra, venha estudar, venha procurar conhecimento bíblico, para que vocês não caiam em enganos de espíritos enganadores. Porque o diabo vai tentar enganar vocês. Vai tentar me enganar, tentar enganar todos nós. Então João diz, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, quantos nomes? Eu dei só um nome hoje à noite. Quantos nomes eu não poderia dar para vocês aqui? Sem medo de errar. Que todo ano se juntam para fazer marcha para Jesus na praia. Em nome de Cristo, como representantes da igreja. Tantos outros. Quem tem coragem de dizer? Quem tem coragem de denunciar esses homens? Quem tem coragem de denunciar essas pessoas? Então, esses são os dois extremos que eu realmente me coloco com certa indignação. É o fato desses homens ainda permanecerem numa posição de representantes da igreja, e o segundo, os reformados se calarem em nome de uma ética ministerial que não ajuda em nada, que não socorre a igreja em nada. Esses dias eu vi, tem algumas coisas que acontecem, irmãos, no Instagram que, sinceramente, eu não sei se é para eu rir ou se é para eu chorar. Eu não sei. Porque o Kelso sempre faz os cortes das mensagens de domingo e a gente posta lá no Instagram. E um desses dias eu vi uma pessoa que repostou no story dela esse corte. E eu fico muito feliz, né? Assim, não por mim necessariamente, mas por saber que a mensagem da palavra de Deus está sendo espalhada. E eu indico os irmãos, façam isso, irmãos. Repostem. Mas ao mesmo tempo que ela tinha aqui o videozinho daqui da nossa igreja, no outro vídeo tinha um vídeo do David Leonardo. Pronto. Ela nem entendeu o que eu estou pregando e nem entendeu o que o David Leonardo está pregando, porque nós não estamos falando a mesma coisa. Nós não estamos pregando o mesmo evangelho. Nós não estamos falando do mesmo Cristo.
Vocês entendem? Compreendem? Daí a necessidade de discernimento. Daí a necessidade de amadurecer. De amadurecer aqui na palavra, nas escrituras, para não ser enganado, para não ser ludibriado. Deus tenha piedade da sua igreja, irmãos, em João Pessoa. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Outra coisa muito que o pessoal diz assim, é falso profeta, mas está ganhando alma para Jesus. Isso é clássico, né? Aí faz um evento, milhares de pessoas e tal. Mas pelo menos está ganhando almas, né? E tu, está ganhando o quê? Então, assim, o diabo sempre levanta um argumento a favor dessas pessoas. Ele sempre vai levantar, ele precisa levantar. Senão a obra dele acaba. Né? Então ele sempre levanta um argumento. E como eu falei mais um pouquinho acedo, multidão não é critério, certo? Para a pureza da igreja e para a saúde da igreja. Não é critério. Você pode ter uma igreja com 2 pessoas e Cristo está ali no meio. E tem uma igreja com 60 mil e Cristo não passar nem perto. Certo? Então, claro, nem para menos nem para mais. Nenhum dos dois é critério. Porque a igrejinha é pequena, Jesus está no meio. Também não. Não quer dizer isso, não. Tem igreja pequena também que Jesus não... O povo se reúne ali, mas vocês sabem para quê, né? Um pandeiro tocando, um cavaquinho zoando do outro lado e aí o povo dançando. Então, temos que ter cuidado. Não é números que define, é a fidelidade às escrituras, a fidelidade à palavra, a fidelidade à mensagem do evangelho. Vamos orar. Deus bendito, eu te dou graças por tua palavra. Livra-nos dos falsos, livra-nos dos mentirosos, livra-nos daqueles que querem atacar a tua igreja, atacar o teu povo com ensinos errados, com falsos prodígios, falsos sinais, falsas esperanças. Senhor, como a tua igreja tem sido atacada e como tem sofrido o teu nome, Senhor, na boca dessas pessoas. Vem com o teu juízo, Senhor, sobre esses enganadores. Vem, ó Deus, com a tua mão forte sobre esses falsos e mentirosos que querem levar o teu evangelho, ó Deus, achincalhado, querem, ó Deus, levar o teu evangelho de um modo falsificado. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. E por outro lado, livra-nos de cair na lábia, de cair, ó Deus, na conversa desse povo, nos ensinos de demônios que esse povo traz em suas mensagens. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Por tuas misericórdias, eu te agradeço e te peço que o Senhor livre a Igreja Batista Memorial de todo falso ensino e de todo engano. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Todos nós digamos amém. Vamos dividir para orar em nome de Jesus.